Falta muito pouco para a gente poder cravar que acabou o 2025 do São Paulo, não é mesmo? A gente tem aí ainda uma disputa de uma vaga na pré-Libertadores, melhor dizendo, né? Em que o São Paulo pode ir tanto aí pelas próprias pernas no decorrer no que falta aí do Brasileirão, quanto pelo desenrolar da própria temporada, né? A gente pode ter aí Cruzeiro, Fluminense, né, que são times que hoje estão na frente do São Paulo na classificação, campeão da Copa do Brasil, que abriria mais uma vaga. Então, isso, vamos dizer, esse cenário dificulta bastante a gente vir aqui e traçar, e falar qualquer coisa, e traçar qualquer prognóstico de que seja do tricolor para o ano que vem. Né? Eu estou me referindo aqui especificamente ao planejamento para contratações, para dispensas, para quem sai, para quem fica, vai e vem do mercado, né? Aquela coisa que vocês que estão aí do outro lado tanto gostam, né? É impressionante como os períodos de contratação, de janela de transferências abertas, são os períodos em que a gente consegue os maiores índices de audiência, os períodos onde a gente consegue o maior número de visualizações aqui nos vídeos, porque de fato a curiosidade do torcedor é grande, né? E depois de uma temporada lastimável como essa que o São Paulo apresentou para sua torcida neste ano, é meio natural que essa expectativa aumente, até porque tem muito jogador que desagradou, tem muita posição que o torcedor quer ver rostos novos, quer ver rostos conhecidos. Então, assim, de uma maneira ou de outra, é inevitável que nós, jornalistas, caímos aí na tentação, digamos assim, bem entre aspas, de pegar o telefone e falar com as fontes e apurar o que de fato está acontecendo lá no São Paulo se tratando de 2026. E, para nossa surpresa, tem novidades. Temos já novidades, né? Eu quero começar aqui, antes de tudo, falando dessa notícia que já foi vazada aí, para nós, do Avante Meu Tricolor, que já publicamos, quanto para outros veículos de informação, né? Outros portais, outros jornalistas, que é a permanência de Rui Costa como executivo de futebol do São Paulo para 2026, ganhando um belo aumento, ganhando mais notoriedade, mais autonomia, mais importância e relevância dentro dessa máquina do futebol profissional são paulino. Mas, de uma certa maneira, vem aqui comigo e a gente vai fazer um exercício de raciocínio, tá? Abre uma brecha de indefinição, né? Porque se na verdade o Rui Costa vai assumir posições mais importantes, digamos assim, significa o quê? Significa que vamos ter alterações, talvez, na cadeia de comando aí do futebol profissional tricolor, né? E isso, inevitavelmente, significa, talvez, né? A gente não sabe até o momento, a saída de Carlos Belmonte desse posto. É uma informação que a gente aqui está bancando no Avante Meu Tricolor. Muito dificilmente o Carlos Belmonte fica no São Paulo para 2026, né? Então, de uma certa maneira, tem toda aquela questão política que a gente sempre traz aqui, que a gente sempre faz essa ressalva aqui. De uma certa maneira, isso atrapalha, isso prejudica o planejamento do São Paulo para o ano que vem? É o que nós vamos tentar discutir aqui. É um cenário que nós vamos tentar discutir aqui. Mas claro que temos informações para você que está aí do outro lado. Não é só um vídeo de análise, um vídeo de da gente sentar aqui e pensar de uma maneira utópica, a gente fazer prognóstico. Não, nós vamos agora aqui também trazer informações sobre mercado de transferências, os planos do São Paulo para 2026, o que o São Paulo pensa. Então, fica aí com a gente volta depois da nossa queridíssima vinheta. Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano.
né? Fique à vontade, a casa é sua. Vamos falar já desse cheiro de 2026 do São Paulo, mas primeiro, você sabe, sem tomar muito seu tempo, eu tenho que pedir encarecidamente que você deixe o like aqui nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal e o mais importante, que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulino. Espalhe aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, publica aí no Facebook, manda pra família, manda pro vizinho, manda pro titio, manda pra vovó, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você estiver vendo aí no Facebook, também deixe o seu like também, ajude a gente, tá bom? Também pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o nosso projeto de jornalismo independente, tá? Então, se você quiser e se você puder, vire membro do canal aqui, é baratinho, né? E você ainda ganha como recompensa o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, tá certo? Também tá aqui o QR Code na tela, tem o botão aqui, a meia aqui embaixo, para você fazer aquela doação esporádica, qualquer valor é muito bem-vindo, tá ok? Ajuda a gente aí. Também na descrição do vídeo tá o link de todas as nossas redes sociais aí, Facebook, Telegram. Telegram não, perdão, tá o Trends, o Blue Sky, o Instagram para você seguir a gente, nosso canalzinho de WhatsApp para você ficar aí atualizado em tempo real das informações do São Paulo. Links todos na descrição, ajude a gente, prestigie o nosso trabalho, é muito importante. Acesse o nosso site também, www.avantemeutricolor.br, um dos melhores, não vamos falar aqui que é o melhor, tá? Um dos melhores portais de informação acerca do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Então, vamos lá. Vocês não estão aqui para ficar me ouvindo pedir dinheiro, pedir like, ficar mendigando, engajamento, né? Vamos pro que interessa, vamos falar então desse 2026 do São Paulo. Tá. Eu admito que me chamou muita atenção essa informação já tão rápida, mas tudo bem que a situação exigia uma certa velocidade de resposta do São Paulo em relação ao Rui Costa. Isso porque o Grêmio estava batendo na porta, ele tem esse vínculo gremista, né? Todo mundo sabe. O Rui Costa é torcedor do Grêmio, não sei se é ainda, mas já foi algum dia sócio do Grêmio, né? E o nome dele já estava sendo ventilado constantemente lá pelos lados de Porto Alegre, né? Assumiu uma nova gestão lá, o novo presidente ganhou a eleição, e mesmo situação, oposição, quem ganhasse lá, o Rui Costa era favorito para voltar lá para a equipe gaúcha, né? Ele que é gaúcho, nascimento óbvio, torce pro Grêmio, né? Mas isso exigiu, de certa maneira, uma resposta rápida do São Paulo, né? Por mais que talvez o São Paulo mesmo não estivesse amplamente preparado para tornar essa informação pública, no sentido de vazar essa informação. Tanto é que não houve nenhum anúncio oficial ainda. Por quê? Porque o Departamento de Futebol de São Paulo está com seu futuro indefinido. Né? Ao mesmo passo que o Casares quer a permanência do Rui Costa, até a gente já explicou em motivos em matérias, em vídeos aqui do canal, fique à vontade, navegue aí, mas ao mesmo passo em que a permanência do Rui Costa significa a manutenção, de certa forma, do trabalho que está sendo feito no futebol, porque, sim, os indícios são muito claros de que o Carlos Belmonte não vai ficar. Há uma divergência política, há uma divergência até certo ponto pessoal com o presidente, e o Carlos Belmonte tem a pretensão de se tornar o próximo presidente do São Paulo. Como essa indicação na eleição que acontece no final do ano que vem não vai vir do Casares, ele vai ali correr com as próprias pernas. E vai ficar, vamos dizer assim, inviável a sua permanência ali na Barra Funda como integrante da gestão. De certa maneira, o nome político para sucedê-lo já está lá. É o Márcio Carlos Magno, né? Hoje o superintendente do São Paulo, que muito provavelmente vai assumir aí como novo diretor de futebol, pelo menos é o favorito para isso. Mas, de certa maneira, o Carlos Magno, que não tem muita experiência no assunto, claro que vai deixar ali, vamos dizer assim, a maioria das decisões nas mãos do Rui Costa, que vai realmente ganhar mais protagonismo, como ele já teve em outros clubes, né? Se você for buscar aí notícias do Atlético Mineiro, da Chapecoense ou do próprio Grêmio, você vai ver que o Rui Costa era figurinha carimbada aí, em entrevistas, em dar satisfações para jornalistas. Papel esse que ele perdeu um pouco no São Paulo. De fato, a vida dele no São Paulo é muito mais tranquila
do que nos outros clubes por conta disso, né? Principalmente no Atlético Mineiro, que ele falava basicamente todo dia lá com a imprensa mineira, né? Aqui ele é um pouco blindado, trabalha um pouco nas sombras, ele tem um pouco mais de liberdade, né, para trabalhar, para exercer sua função ali de executivo, porque os holofotes nem sempre ficam sobre ele, né? É uma gestão tanto quanto personalista do Casares, né? Natural que fosse assim, né? Mas tem ainda a figura do Belmonte ali, ainda para filtrar as coisas, e dificilmente você viu o Rui Costa dando uma entrevista como executivo do São Paulo. Agora ele está falando aí, né? Foi no podcast do Denilson, está atendendo alguns jornalistas falando em on, alguns colegas, né? Com nós aqui do Avante, sempre foi uma relação em off, como é normal no São Paulo. Então, de uma certa maneira, esse pontapé inicial de 2026 do Tricolor foi dado involuntariamente pelo Grêmio. Essa que é a verdade, porque se depender do Casares, e aqui a gente já falou, já meio de que em tom de desabafo sobre esse assunto, se dependesse do Casares, tudo continuava do jeito que tá, dane-se, espera o Belmonte, ver se o Belmonte pede demissão por conta própria, fica aí, porque o presidente não quer criar rusgas, não quer criar racha, não quer criar cismas na sua gestão, tampouco tornar público a figura de um potencial concorrente na eleição do final do ano que vem. Então, agradeçam ao Grêmio nesse momento. Agora sim, e até agora, o que o São Paulo vem pensando para 2026? Muita coisa, a gente pode chegar nessa conclusão. São Paulo tem em mente um objetivo muito claro de que economizar. Né? A palavra-chave do São Paulo para 2026 é manter a austeridade financeira, manter esse cenário de tentativa de equilíbrio das contas, para, quem sabe, ali, né, entregar para o sucessor do Casares um cenário menos apavorante, digamos assim. Né? E diante desse contexto, evidentemente que o poder de investimento do São Paulo para a próxima temporada, para o próximo ano, depende da classificação para a Libertadores. Então, a grosso modo, tá, esse planejamento ele só vai efetivamente ser colocado em prática vindo ou não a vaga para a próxima edição da Libertadores. Porque sem Libertadores as receitas caem, sem Libertadores, né, a austeridade aumenta e também o seu poder de atrair jogadores, digamos, mais gabaritados do mercado para jogar no seu time, se você vai estar lá disputando uma Sul-Americana, né, ou só a Copa do Brasil, os campeonatos de sempre, né, Paulistão, Brasileirão, né. Então, de uma certa maneira, o futuro do São Paulo, esportivamente falando, até isso se aplica para a manutenção dos próprios jogadores que lá estão hoje, né. É evidente que se o São Paulo não conseguir voltar à Libertadores no ano que vem, muitos desses atletas que estão aí vão querer ver o que é melhor para eles. A gente sabe que as dificuldades financeiras do clube respingou sobre o elenco, né? É atraso de direito de imagem, é atraso de salário, esse tipo de coisa, atraso de luvas, né? É um sufoco danado. O próprio Muricy Ramalho deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes nesse domingo, deixou isso muito bem claro, que olha, quando o jogador chega lá no São Paulo, eles falam para ele que aqui é na base da camisa, na base do amor, porque o dinheiro tá curto, tá com problema, a coisa não tá andando da forma como eles queriam que andasse, né? Então, de uma linha geral, se o São Paulo não for para a Libertadores, você pode esperar aí um grande número de saídas de atletas, tá certo? E aí essa reformulação vai ser meio que feita na base da obrigatoriedade. O São Paulo vai ser obrigado a girar ali as peças. Agora, para chegar, né? Você clicou aqui para isso, né? Você tá aí, porra, você tá me enrolando, falando. Não deu uma informação quente até agora. A informação que eu posso trazer para vocês é: São Paulo pensa de 3 a 4 reforços, tá? Agora sim, isso classificando ou não para Libertadores. Então esses 3, 4 reforços são, na verdade, nomes que complementariam ali o elenco, né? Mas que não seriam de grande investimento. Não seriam jogadores de nome, não seriam jogadores caros, jogadores com salários muito altos. Podemos colocar aí no patamar do que as estrelas são paulinas ganham hoje, ali, a primeira prateleira, né? Oscar, Lucas, Caleri, Luciano. Então, são jogadores mais modestos, tá? 3 a 4 reforços. E as posições em que eles
mais pensam para reforçar essas fileiras é a de meio campo e principalmente a defesa. Então o São Paulo pensa em trazer pelo menos mais 2 meio-campistas, meia armadores ou jogadores versáteis, tipo o Marcos Antônio. Ele agora virou exemplo, né, o Marcos Antônio, e de fato é um exemplo correto, porque é um jogador que se entregou com a camisa, correspondeu e exerce várias funções em campo. Então o São Paulo se sente, vamos dizer assim, encontrou o seu perfil, inclusive da própria posição de meio campista ali. Um cara que pode ter funções defensivas de marcação, mas que saiba armar jogo, sabe chegar na frente, tem essa capacidade ofensiva também. Então São Paulo busca reforçar dois jogadores dessas características, digamos assim, né? E aí um zagueiro, né? O São Paulo quer trazer mais um zagueiro, né? Hoje o São Paulo conta com 5, mas o Crespo joga no sistema com 3 zagueiros. O Crespo que vai ficar para o ano que vem. Esqueçam essas botarias aí, mesmo que partiu do próprio treinador, né, nas coletivas dele, né, colocando em dúvida aí talvez o seu futuro. Esqueçam isso, o Crespo continua pro ano que vem e com ele continua o sistema com 3 zagueiros. O Crespo não gosta de trabalhar com jogadores muito jovens nessa posição, né? Há uma indefinição sobre a permanência ou não do Luiz Gustavo, que poderia jogar de zagueiro, né? O São Paulo também acha que o Negrutti muito provavelmente vai receber propostas aí ao longo dessa virada de ano, né? Que vai se aproxima agora, mês que vem. Então o São Paulo quer se precaver e já garantir aí pelo menos um nome aí para essa posição. Onde que o São Paulo está olhando esses jogadores, Rafael? Tudo sempre. São Paulo olha oportunidades de mercado, ou seja, jogadores em fim de contrato, jogadores que poderiam vir com cláusulas de empréstimo gratuito ou de cessão de parte dos direitos, né? E principalmente Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, o São Paulo está fazendo um trabalho afiadíssimo lá de monitoramento da Série B, de nomes da Série B, dos clubes que já subiram. Acho que só o Curitiba até agora tem o acesso garantido, né? Mas no caso o Curitiba e de quem também briga com o acesso lá, é onde o São Paulo está mapeando, o São Paulo está focando suas atenções. São jogadores mais baratos e via de regra com contratos que acabam agora no final do ano, né? Na Série B os clubes não possuem contratos muito longos com os seus atletas, então seriam contratações mais fáceis de serem resolvidas, tá certo? Saídas do elenco. A gente sabe que vai ter uma renca aí de jogadores que vai sair, né? Dineno, contrato acaba, não agradou, tchau. Rigoni, contrato acabou, apesar de não ter agradado a torcida, existe uma possibilidade do Rigoni ficar, tá? Eu não descarto totalmente. Mas hoje, na data de gravação desse vídeo, né? Tchau, né? Hoje estamos no dia 17 de novembro. Hoje seria tchau, Rigoni. Certeza mesmo, o Matheus Belém deve realmente sair, tem proposta da Portuguesa, a gente noticiou aqui, e o jogador negocia para ter uma rescisão amigável do vínculo dele, né? Existem nomes como o próprio Cedric, que tem sondagem lá do país natal dele, de Portugal, para voltar, e o jogador estaria interessado nesse retorno. Existe o Mailton, que não cumpriu as expectativas e pode servir aí como moeda de troca. Eu sei que vocês escutam muito esse termo, né? Moeda de troca, né? Tem o goleiro reserva Leandro Matias, que o contrato também acaba, também não vai ficar, não tem um entendimento pela renovação, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. E tem os jogadores especulados da Europa que podem pintar proposta, né? Pablo Baia, Rodriguinho, né? Esses são nomes que o São Paulo vai analisar com calma. Se chegar alguma coisa aí boa, lucrativa, e não precisa ser tão grande assim, né? A gente viu aí, né? O São Paulo não vai fazer muito esforço para segurar, tá bom? Tem jogadores que voltam de empréstimo, tem jogadores que voltam de contusão. Então o São Paulo entende que o seu elenco ele é adequado para uma temporada ok, sem Libertadores. E que aí só precisaria dessas 3, 4 peças aí, né? Principalmente no meio campo e na zaga, para deixar a coisa redonda para o Crespo ano que vem. Mas é claro, isso tudo está sendo conversado lá nas reuniões que eles estão fazendo. Tem a informação aqui, a gente respeita a apuração dos colegas, né? O pessoal do UOL lá publicou que as reuniões estão interrompidas. A informação que eu tenho é que não procede, né? Essas conversas continuam acontecendo com certa assiduidade, com nomes sendo debatidos. O que aconteceu, né, segundo o que eu apurei, o UOL tem a apuração dele, a gente respeita a apuração dos colegas, é que houve só se dando mais tempo lá para o pessoal do scout trabalhar
para trazer de fato nomes aí e também, né, a comunicação aí aos empresários dos jogadores que o São Paulo não tem mais interesse em ter no plantel, como eu citei aqui, o Dineno e também o Matheus Belém, o zagueiro. Tá bom? Então a gente vê isso, é um São Paulo, esse cheiro de 2026, que já paira no ar São Paulino, né? Tudo bem que tem coisas em disputa esse ano ainda, né? E vamos ver o que acontece. Eu sempre encerro os vídeos dessa maneira, deixando tudo aberto, porque você sabe, em 5 minutos tudo pode mudar no São Paulo, né? São Paulo, se tem uma coisa que não acontece no São Paulo, é a obviedade, né? São Paulo é um clube que não é nada óbvio, a qualquer momento tudo pode mudar. E aí você fique ligado aqui no Avante Meu Tricolor, que a gente mantém você muito bem informado. Beijo do gordo, tchau. Falei demais hoje, hein?